E aí pessoal, beleza? Eita aqui. E no vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto no título do vídeo, a gente vai fazer um programinha bem legal. Como vocês já devem ter visto por aí, em algumas implementações até mesmo do ChatGPT, existe a funcionalidade de você conseguir ter o chat ali por voz. E a gente vai fazer um programa semelhante a esse. Obviamente a voz vai ser mais sintetizada e um pouco mais robótica do que uma voz humana. Entretanto, é um projeto bem legal para quem está começando. E para fazer isso, a gente vai utilizar algumas bibliotecas que eu já vou mostrar aqui na documentação do programa. E também a gente vai utilizar uma API do Google. E no caso, a gente vai usar a iStudio, que digamos que é uma versão diferenciada da Gemini. É um pouco, digamos que tem, como que eu posso dizer, algumas configurações mais avançadas. Por exemplo, você pode mudar a temperatura dela, ou seja, você pode ver selecionar palavras com menor ou maior probabilidade de aparecerem. Ou seja, ela pode ficar mais criativa ou mais precisa. No caso, como a gente já pode fazer em algumas inteligências artificiais. Mas isso aqui a gente consegue fazer de maneira mais manual. Não somente isso, a gente consegue chamar essa API para justamente ter este diálogo. Porque basicamente como que vai funcionar o nosso chat? A gente vai mandar a determinada pergunta lá para aquela API, ela vai retornar uma resposta e ela vai pegar aquele texto e vai transformar para um áudio, vai sintetizar a fala. Pegando essa informação, ela vai nos responder, a gente vai escutar e assim a gente vai ter um diálogo, o que é um programinha bem legal para se fazer e não é nem um pouco complexo, tá ok? Bem, mas então vamos lá. Bem, mas antes de começarmos, não se esqueça de dar aquela força aqui no canal, porque no ETEC você vai encontrar vários conteúdos sobre programação e tecnologia do modo geral. Então agora chega de enrolação, segue a vinheta e vamos para o vídeo. No caso, pessoal, como eu falei para vocês, esse aqui é o ambiente do iStudio. E aqui eu, no caso, eu já estou no ambiente aqui para pegar a chave API. Entretanto, a gente vai testar aqui, ó, criar um novo prompt. A gente pode fazer algumas coisas diferenciadas aqui. Por exemplo, a gente pode criar um prompt estruturado com determinados inputs e a gente pode fazer testes. No caso aqui, é uma maneira diferenciada. Não somente isso, a gente pode fazer aqui algumas alterações mais avançadas, como eu disse, a temperatura. E aqui a gente pode escolher o modelo da Gemini que a gente vai utilizar, por exemplo, 1.0, 1.5, 1.5 Pro e 1.5 Flash. Então aqui é um ambiente, digamos, um pouco mais avançado. Não somente isso, a gente consegue pegar a API. No caso, você pode clicar aqui em chave e vai criar uma chave API. Eu já tenho aqui a minha. E obviamente eu não vou compartilhar isso. No caso, esse aqui é um custo gratuito, no caso um custo financeiro gratuito, você não vai precisar pagar. Entretanto, também tem um uso limitado. A conversa assim não vai ser tão longa, etc, etc, etc. Então atente-se a isso. E por que eu não vou compartilhar a chave? Vamos pensar que eu tenho uma chave e ela está com o serviço pago. A pessoa vai ter acesso a essa minha chave e vai poder utilizar o meu serviço, sendo que ele não está pagando. Então é por isso que você não deve compartilhar esta chave de API. Beleza, pessoal? No caso aqui eu excluí a minha chave, pessoal, para justamente vocês verem o passo a passo. A gente clica aqui em chave, criar chave de API. A gente vem aqui em projeto, Generative Language Client. E a gente clica aqui em criar. Vamos aguardar um pouco. Ela gerou a minha chave, obviamente. O meu editor vai bloquear isso aqui. A gente clica em bloquear e depois a gente vai poder usar no nosso código. Aqui, ó, no caso você pode clicar nessa pequena parte aqui, ó, e você vai ter a chave API de volta. Como eu falei, cuidado para não perder e não compartilhe com qualquer pessoa. Como qualquer outra coisa em programação, a gente tem que ler a documentação para ver como o nosso programa funciona. Eu já deixei ela pronta lá no GitHub. Além disso, eu vou deixar um link do código em si lá no GitHub. Qualquer dúvida, sugestão de melhoria para o programa, deixe nos comentários ou até mesmo faça a sugestão lá no GitHub. No caso aqui a gente vai ver o seguinte, eu dei um nome para esse programa, o Vozon. Ele utiliza a API generativa do Google para gerar respostas de voz a partir de entradas de fala de usuário. Configurações, a gente tem que fazer algumas configurações aqui. No caso, você vai gerar uma chave de API, como a gente já fez, você vai substituir sua chave API, no caso, no código. As configurações aqui, a gente já vai ver esse passo a passo.
a instalação de algumas bibliotecas, que no caso seria o Google Generative IA, para usar a Gemini. Speech Recognition, esta biblioteca aqui para reconhecer a fala do usuário, como eu já utilizei em um outro programa que eu criei aqui no canal, que no caso seria nosso tradutor por voz. Na realidade, eu reaproveitei muito o código dele. Então, essa aqui é a mesma biblioteca e essa aqui também, a PyTTS-X3, que é para sintetizar a resposta gerada. Ela vai sintetizar a nossa voz. Obviamente, como eu falei, ela é uma voz um pouco mais robótica e não é tão humana assim. Entretanto, já é um bom começo para a gente testar. Aqui como que funciona o programa em si. O usuário fornece uma entrada, o Vozono envia essa entrada para o modelo Gemini 1.0 Pro, o modelo gera uma resposta e a resposta é sintetizada e reproduzida para o usuário. No caso aqui, este meio entre entrada da fala ainda vai ter a funcionalidade do reconhecimento de fala, né, pessoal? Que vai pegar a fala e vai transformar em um texto que depois vai repassar para a Gemini. Tá, a gente vai reconhecer a fala, como eu falei, e o usuário pode falar sobre qualquer tópico. O Vozono tenta reconhecer a fala do usuário e gera uma resposta. O Vozono utiliza esta biblioteca para sintetizar a resposta gerada. A gente agora vai partir para o código, pessoal. Além disso, como vocês já podem ter visto, a gente está fazendo aqui a engenharia reversa. Eu achei melhor para apresentar, afinal, se eu ficar aqui programando cada linha de algo que já está pronto, acho que não é muito útil. Afinal, o código base vai estar para vocês verem no GitHub e eu vou fazer mais a explicação do funcionamento de cada linha, o que eu acho que é ainda mais importante, porque, querendo ou não, eu vou estar programando aqui, mas eu já sei fazer este código, sabe, pessoal? Então, vocês que vão estar fazendo. Então, o mais importante é vocês entenderem a lógica dele, porque vendo o programando em si, não vai fazer muita diferença. No caso, esse é meu ponto de vista. Se vocês concordarem ou discordarem, deixem aí nos comentários. Bem, vamos lá. Como eu falei, a gente vai precisar fazer a instalação de algumas bibliotecas. E no caso, que é o Google Generative IA, que a gente já vai colocar aqui no terminal, caso você não conheça. Eu estou utilizando aqui o PyCharm. Também já tem um vídeo no canal para fazer a instalação. E do Python também, caso você não tenha o Python instalado. Quase esqueci de falar isso. Esse código é feito em Python. Beleza? E aqui eu quase esqueci do negócio importante, que é o pip install. Pip install. E a gente coloca aqui o nome da biblioteca. No meu caso, já está instalada, mas o processo para vocês é o mesmo. Qualquer problema, deixe nos comentários. Vamos aguardar aqui e já vai aparecer que está satisfeito. Então, a gente vai fazer a próxima importação aqui. Vamos colar. Opa! Não é assim, né, pessoal? A gente tem que fazer o pip install e o nome da biblioteca. Aqui eu me esqueci que a nomenclatura dele não é a mesma da biblioteca para fazer a instalação. É pip install pip install com S maiúsculo e o R também. Então esses detalhes eles fazem toda a diferença. Aqui o PyTTS-X3, opa, é a mesma coisa. Pip install PyTTS-X3. Isso daí é uma coisa bem simples de se fazer, pessoal. Pronto. Todas elas já estão com funcionamento em dia. Aqui, como eu já deixei tudo documentado, vai facilitar muito, pessoal. Aqui deixa eu dar um F11. A gente inicia aqui com a chave da API generativa do Google AI. Que no caso aqui vai ser a sua chave que a gente gerou lá. Você vai substituir, porque a gente tem uma variável chamada Google API Key. Você coloca aqui. Aqui configura a API generativa com sua chave. Gemini configure recebe a API Key, que no caso seria a nossa API. Bem simples, pessoal. No caso, essa candidate count, que no caso seria o candidato, seria uma resposta por pergunta. Existe como modificar isso. Aqui nessa outra configuração, a gente está configurando justamente a temperatura. No caso, essa temperatura está em um meio termo, porque quanto mais próximo de zero, mais criativa ela seria. No caso aqui, a gente vai fazer um teste depois com ela com 1.0 e com ela no 1,
para a gente verificar qual que seria a sua diferença. No caso, essa temperatura vai de 0 a 1, sendo o 0 o mais próximo da criatividade, ou seja, da probabilidade zero de determinada palavra aparecer, enquanto 1 seria o mais próximo de se aparecer, ou seja, seria algo mais, como que eu posso dizer, mais preciso para IA gerar. Agora, nessa próxima parte, a gente vai fazer as configurações para gerar o texto. No caso, a gente vai criar aqui a variável modelo, que recebe Gemini Generative Model, que no caso aqui a gente vai selecionar o nome do modelo. Você pode ver isso também na documentação lá da Gemini, que eu vou deixar na descrição também. Lá você consegue ver os modelos que tem. No caso, a gente vai usar o Gemini 1.0 Pro. E a configuração de geração, que foi isso aqui que a gente escolheu. Uma resposta por pergunta e a temperatura de 0.5. São esses parâmetros. Aliás, aqui, se você quiser ver, você consegue ver os demais parâmetros que ela recebe. Olha só, vamos aguardar um pouco. A gente consegue ver os demais parâmetros que ela consegue receber. Aqui, ó, Safety Settings. A gente poderia fazer ainda as configurações de segurança dela. Inclusive, seria bem interessante, mas nesse momento eu deixei zerado. Mas seria muito importante ter também, pessoal. No caso aqui, pessoal, eu vou até colocar essa opção, porque ela é bem importante. Deixar aqui a Safety Config e vou chamar a nossa variável Safety Settings. Isso, no Safety Config. Prontinho, agora ficou ok. A gente parte aqui para o próximo passo. No caso, nesse próximo passo que o chat recebe model.start, ele vai iniciar o nosso chat com um histórico zerado, ou seja, com o histórico de mensagens em si do Gemini zerado. Então, iniciamos o chat aqui da nossa conversa. A gente criou aqui o modelo e a gente utiliza model.startChat, iniciando o nosso modelo. Como vocês podem ver, depois disso, a gente vai inicializar o mecanismo de síntese de fala, que aqui no caso eu coloquei motor de síntese de fala, você pode denominar de outra maneira. Que no caso vai receber o pyttsx.init, que no caso vai ser ele responsável por sintetizar a fala. Aqui a gente vai obter todas as vozes disponíveis no sistema, e se refere aqui o pyttsx3. Vozes recebe motor de síntese de fala e vai pegar a propriedade voices. Depois disso a gente vai definir uma fala. Eu escolhi a voz 0. Você tem que consultar a documentação, que também eu vou deixar na descrição, para verificar quais são as opções de vozes. Aqui a gente vai criar uma função chamada fala. Usa o motor de síntese de fala para falar. Justamente isso. A gente cria a função fala, que ela vai receber uma frase, que no caso vai ser a frase de início. Não só isso, mas qualquer conversa que a gente vai ter, a gente vai usar a função falar. E no caso a gente vai chamar aqui o motor de síntese de fala, .say, que no caso seria diga frase. Ele vai dizer essa nossa frase. Além disso, a gente vai pegar o motor de síntese de fala, ele vai dar um run and write, ele vai rodar e dar uma pausa e depois ele vai parar. Esta função vai ser responsável pela fala, por sintetizar a nossa fala. A gente tem uma outra função que foi importante, pelo menos para mim, quando eu estava fazendo meus testes, que é uma função que remove os caracteres especiais. Quando a Gemini estava gerando a resposta, ela estava colocando muitos asterísticos e outras pontuações no meio do texto. O problema é que ela lia asterisco, asterisco, asterisco e resposta, asterisco, asterisco, ficava algo muito chato. Então o que eu fiz? Eu criei esta função aqui, que ela vai receber um texto. No caso, é o texto que a Gemini vai gerar. E a gente vai colocar aqui dentro dessa função esse texto em si. Então a gente vai iniciar aqui uma outra variável chamada texto sem asteriscos, que vai iniciar vazia, tá ok? A gente vai então iniciar uma variável de forma vazia, uma string. E daí a gente vai fazer o seguinte: para cada caractere dentro do nosso texto, a gente vai verificar se o caractere não está dentro dessa seleção aqui, ó, ou seja, se ele não é um ponto de exclamação, asterisco ou qualquer outro desses itens. A gente vai ir lá e vai fazer texto sem asteriscos, recebe o caractere mais o texto sem asteriscos.
Ou seja, ele vai fazer um loop e ele vai checar cada um dos itens. Se ele não está aqui dentro, ele vai colocar a nossa variável texto sem asteriscos. Depois de terminar esse loop, ou seja, para cada caractere dentro do texto, ou seja, a gente tem uma frase, o dia é nublado, asterisco, ele vai checar cada letra. Chegou no asterisco, ele vai pular isso aqui e vai para a próxima letra. Se não asterisco, ele vai para o C e vai jogar lá para o nosso texto sem asteriscos, para vocês entenderem bem. Depois a gente retorna o texto sem asteriscos. É uma função bem interessante. Aqui é a nossa função mais importante, que define a função para reconhecer a fala do usuário. Inclusive tem lá no tradutor que lá está muito bem explicado, mas eu vou ressaltar aqui. A gente vai criar a função reconhecer a fala. Ela inicializa o reconhecedor de fala. Microfone recebe SR Recognizer, que no caso é o nome que a gente deu aqui em cima para ele de SR. Aqui a gente configura o microfone com fonte de áudio. Com o SR microfone como recurso, a gente ajusta o reconhecimento para o ruído do ambiente. A gente vai fazer um ajuste aqui para o nosso microfone. Depois disso, a gente fala uma mensagem para o usuário. A gente está usando aqui a função falar. Ela vai pegar esse texto aqui e vai reproduzir. Sobre o que você quer conversar, ela vai perguntar isso. Ela escuta o áudio do microfone. Depois de ela ter falado isso, ela vai escutar o nosso áudio. A gente cria a variável áudio, que recebe microfone.listen. Listen do inglês seria escutar. No caso, aqui o listen vai receber o recurso, o nosso microfone. Beleza, pessoal? O microfone.listen, no caso o áudio, vai estar escutando o nosso microfone, como a gente disse aqui, com o microfone as source. Beleza? Depois disso, a gente vai tentar reconhecer essa fala. Para cada aqui item, no caso aqui eu coloquei o underline, dentro do range de 5, ou seja, ele vai tentar 5 vezes. Inclusive eu coloquei aqui um try, que no caso seria tente. Ele reconhece a fala do usuário. Aqui no caso vai ser a frase reconhecida, que vai ser o microfone, ponto, reconheça Google, recognize Google, áudio, linguagem PTBR. Essa aqui vai ser a nossa frase reconhecida. Ele vai pegar isso aqui, ele reconheceu já o nosso áudio em português BR, daí ele vai falar a frase reconhecida, para você saber o que nosso programa entendeu. Fala a frase reconhecida, porque pode, com os ruídos, ter problemas. Aí você vai entender, poxa, foi isso que eu falei, tá certo, beleza então, por isso que eu coloquei essa opção. Ela fala também a frase reconhecida, pessoal, isso aqui é importante. Novamente a gente está usando a função falar, que vai sintetizar esse texto criado. Depois disso, ele vai retornar a frase reconhecida, que no caso seria essa frase aqui, ó. E está passada para texto. Isso aqui retorna um texto, pessoal. E a gente usou falar para sintetizar essa voz. Aqui ele cai numa exceção, que aconteceu algum erro dele não reconhecer a nossa conversa, ou qualquer outro erro, ele vai aparecer aqui com um erro ao reconhecer a fala. Quando estava fazendo os testes, isso aqui estava entrando no loop. Então, quando ele cai nesse erro, ele para o código. Beleza, pessoal? Aqui ele retorna none se não conseguir pegar nada disso aqui. Agora a gente inicia aqui com a saudação inicial. Agora a gente já está saindo da nossa função reconhecer fala, que é uma das mais importantes. Afinal, ela vai reconhecer a nossa fala, mas vai repassar o que foi dito e vai depois repassar isso para a Gemini, beleza? Aqui a gente inicia com a saudação inicial. Falar seja bem-vindo. Pause on. Para encerrar a conversa, diga fim. No caso aqui, para encerrar a conversa, você vai precisar dizer fim. Dizendo a palavra sim, ela vai encerrar. Como que começa isso aqui? A gente começa com o loop principal da conversa. No caso aqui, eu criei uma função que se chama iniciar conversa, beleza, pessoal? Ela não tem nenhum parâmetro aqui. O prompt começa reconhecendo a fala. No caso aqui, o prompt seria a entrada, se ele inicia a função reconhecer a fala. Ou seja, ele vai te fazer essa pergunta e vai retornar a frase reconhecida. Então, atente-se a isso aqui. A gente está chamando a função que a gente criou, que é para reconhecer a nossa fala.
Agora ele vai fazer o seguinte, um loop while, ou seja, enquanto o prompt, enquanto que a gente falou enquanto que a gente falou for diferente, isso aqui no caso seria diferente de fim, ele vai enviar a fala do usuário para o modelo. Como assim? A resposta vai ser um chat.send, como a gente criou aqui, deixa eu ver, chat. O nosso chat está aqui em cima, o chat é o modelo.startChat, ou seja, a nossa conversa em si tem um nome da variável aqui, chat, que no caso seria o início da nossa conversa. Então, vai ser o seguinte, a resposta vai ser o chat, ou seja, a conversa, mande mensagem. E qual que vai ser a mensagem? O nosso prompt. Exato, o nosso prompt que a gente utilizou o reconhecedor, a função reconhecer a fala. Vai pegar o nosso áudio em si do nosso microfone e vai passar para um texto. Depois disso, ele vai remover os caracteres especiais. Então, o que acontece aqui? A gente tem a função falar, mas antes disso, ela vai remover os caracteres especiais da nossa resposta.text. Atente-se a isso aqui, pessoal. Tem que ser .text, porque se não for, a IA ela acaba gerando um outro formato, basicamente um dicionário. Então, tem que ser isso, tem que ser response.text, que no caso seria texto. Então, ele vai pegar esse texto aqui e ele vai fazer a verificação de cada caractere, usando essa nossa função aqui, pessoal, que eu já expliquei. Beleza? Depois disso, ele vai falar isso sem os caracteres. E depois ele faz o seguinte, ele acabou isso, ele vai pegar mais um prompt. Ele vai verificar. É igual a fim? Não. Então ele vai continuar até você falar fim. Aí ele sai desse loop e chega aqui. Você inseriu a conversa. Beleza? Essa aqui é a nossa função. E aqui abaixo a gente inicia a nossa função iniciar conversa. Bem, espero que não tenha ficado muito longo o vídeo e espero que tenha ficado bem claro. Mas obviamente a gente tem que testar o nosso programa, né, pessoal? Deixa isso aqui e vamos get start API. Vamos pegar aqui em get start API. Ok? Aqui a gente vai pegar a nossa chave, eu obviamente vou ocultar aqui para vocês não verem. Aqui onde está aparecendo essa chave eu vou colar a minha chave. E também vou estar borrando aqui para vocês não verem a minha. Agora vamos rodar o nosso programa. Aqui na temperatura, como eu falei, eu vou deixar em 0.5. Depois a gente vai fazer uma alteração para vocês verem a resposta. Vamos rodar aqui o nosso programa. Aqui deu um pequeno problema com as configurações de segurança. E no momento eu vou deixar ausente, pessoal. Preciso fazer umas alterações depois. Beleza? Vamos rodar aqui. Seja bem-vindo ao Voz ON. Para encerrar a conversa, diga fim. Aqui, pessoal, tive um probleminha com as questões de segurança, então vou, no caso que eu já apaguei, mas só para vocês verem o que eu fiz, eu apaguei a variável safety config. Depois eu vou fazer alterações no código para ela funcionar normalmente. Mas para o vídeo aqui não ficar muito longo, por enquanto vou prosseguir sem a variável de segurança, que é muito importante dependendo do que você vai gerar. No meu caso, para teste aqui não é muito importante não. Seja bem-vindo ao Voz ON. Para encerrar a conversa, diga fim. Sobre o que você quer conversar. Por que o céu é azul? Você disse. Porque o céu é azul. O céu é azul devido ao espalhamento de Rayleigh. Quando a luz solar entra na atmosfera da Terra, ela interage com as moléculas de nitrogênio e oxigênio, que são muito menores do que o comprimento de onda da luz. Comprimentos de onda mais curtos, azul e violeta, são espalhados mais fortemente do que comprimentos de onda mais longos, vermelho e laranja. Isso ocorre porque os comprimentos de onda mais curtos têm uma frequência mais alta e, portanto, interagem mais com as moléculas da atmosfera. Como resultado, a luz azul é espalhada em todas as direções, o que a torna visível para nós como o azul do céu. Outros fatores que contribuem para a cor azul do céu incluem espessura da atmosfera,
Quanto mais espessa a atmosfera, mais luz azul é espalhada. Ângulo do Sol: quando o Sol está mais Ok, baixo no pessoal. céu, como ao nascer e pôr do Aqui. Sol, a luz viaja por mais Ok, pessoal, atmosfera e eu mais vou luz pular um azul pouco a é resposta espalhada. porque ela ficou realmente bem Poluição: completa. partículas de poluição podem espalhar a luz azul, tornando o céu mais pálido ou branco. Sobre o que você quer conversar? Fim. Você disse. Fim. Você encerrou a conversa. Viu, pessoal? Que interessante. Programa finalizado aqui. E agora a gente vai fazer um teste aqui com a nossa temperatura em 0,1. Beleza? Vamos rodar aqui e vamos fazer a mesma pergunta. Seja bem-vindo ao Voz ON. Para encerrar a conversa, diga fim. Sobre o que você quer conversar? Por que o céu é azul? Você disse. Porque o céu é azul. O céu é azul devido a um fenômeno chamado dispersão de Rayleigh. Dispersão de Rayleigh é a dispersão da luz por partículas muito menores que o comprimento de onda da luz. Quando a luz solar atinge a atmosfera da Aqui não Terra, houve ela tanta interage diferença, com pessoal. moléculas de nitrogênio e oxigênio, que são muito menores que o comprimento de onda da luz visível. Como a dispersão de Rayleigh afeta a cor do céu? A luz Nesse caso aqui, pessoal, não houve muita diferença. Vou colocar aqui a temperatura em 1 para ver se vai ter alguma modificação. Vamos lá. Seja bem-vindo ao Voz ON. Para encerrar a conversa, diga fim. Sobre o que você quer conversar? Por que o céu é azul? Você disse. O céu é azul. O céu parece azul devido a um fenômeno físico chamado dispersão de Rayleigh. A luz do Sol consiste em um espectro de ondas eletromagnéticas de diferentes comprimentos de onda. Quando a luz do Sol atravessa a atmosfera da Terra, ela interage com moléculas de nitrogênio e oxigênio na atmosfera. Como vocês podem ver, essa resposta, obviamente, eu pulei porque é uma resposta bem longa que a Gemini acaba girando. E a gente pode continuar essa conversa aqui de maneira bem simples, pessoal. Então, a gente consegue continuar essa conversa de maneira bem simples. Foi isso aqui pro vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, deixem nos comentários. Eu sempre vou tentar responder todo mundo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.